Valendo. Fala pessoal, tudo bem com todo mundo? A ideia é que a gente continuar os nossos debates de processo civil, no tema de processo civil. Hoje a gente não conta aqui com a presença do nosso apresentador de sempre, o querido Fred, mas eu vou tentar fazer esse papel aqui não tão bem quanto ele, certamente, mas a ideia é a gente poder prosseguir com os nossos debates. Hoje a gente conta aqui com dois queridos amigos que não participaram ainda, que é o Marcos e o Adriano. Prazer estar aqui com vocês. E no tema, hoje a gente vai conversar sobre um tema que me parece que é um dos temas mais relevantes desse Código de Processo Civil de 2015, tanto do ponto de vista teórico, ele permite muitas discussões teóricas importantes, quanto do ponto de vista prático, é um tema, um instituto que tem uma aplicação prática enorme e tem uma potencialidade prática muito grande, que é o tema da produção antecipada de provas. A gente separou aqui para poder conversar duas perguntas que giram em torno de uma mesma questão, que é como se dá o contraditório e a participação no procedimento da produção antecipada de provas. Então, a ideia é a gente discutir quem é o autor e quem é o réu, se faz sentido a gente falar nisso no procedimento da produção antecipada de provas, e se é constitucional ou não, e se é legítimo ou não a limitação à defesa e a recorribilidade no procedimento da produção antecipada de provas. Para poder dar início a esse debate, antes de tudo, a gente vai ouvir um pouco o João Lessa, que acabou de escrever uma tese de doutorado que trata exatamente desses temas. Então, o João vai contextualizar para a gente o tema, para depois a gente poder seguir nos debates. Então, João, desde logo já passo a palavra a você, agradecendo aí a presença de todos e todos que acompanham o canal. Obrigado, meus amigos, obrigado, Tiago. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui conversando em mais um dos nossos debates, não é? Agora também com a presença do Marcos e do Adriano, novos amigos aí chegando à discussão, isso é muito bom. Eu trabalhei no doutorado, agora depositado, aguardando para defender. É a pior posição possível, não é? Você já não pode mais escrever, mas ainda não defender o trabalho, nem para saber se foi bom, se foi ruim, como é que a vida segue. Mas, na verdade, o que eu quis trabalhar durante o doutorado foi um aspecto comparativo da produção autônoma de prova colocada no direito positivo brasileiro atual com os instrumentos de discovery, a partir da seguinte premissa. A produção de prova na tradição brasileira, quiçá continental, sempre esteve vinculada ao objeto litigioso de um processo, ou mais especificamente as questões de fato, não é? Aqueles pontos controvertidos em um determinado processo civil. Então, as questões de fato são aquelas que requerem a produção probatória, não é? A partir da controvérsia das partes, para que se possa esclarecer. E é isso que se chama, mais tecnicamente, de tema probando. O tema probando em um processo é que delimita o escopo, não é? E a amplitude dessa investigação probatória. Em outras tradições, como a tradição anglo-americana, particularmente americana hoje, depois das reformas havidas com a CPR inglesa, né, as reformas de Lord Wolf, alguns modelos de processo permitem a ampla coleta de evidências, provas não imediatamente relacionadas ao objeto litigioso, até porque isso só vai ser fixado definitivamente posteriormente no momento dos trials, porque o pleading é aberto, mas permite uma grande coleta de provas para, a partir daí, a parte compreender efetivamente o que é que vai ser levado a trial, de que maneira vai ser levado, o que é que faz sentido. E isso acaba influenciando, né, estatisticamente, existem dados estatísticos sobre isso nos Estados Unidos, inclusive um incremento da solução consensual, porque essa grande fase de discovery, também associado, a gente não pode olvidar, a um sistema de custos importante, diferente do nosso, é um forte indutor negocial para que o processo sequer chegue ao trial. E aí alguns autores chegam a falar que é um processo without trial, né? Porque estatisticamente isso aconteceria, o trial, esse momento episódico de apresentação da prova, das alegações, no modelo americano, inclusive, com a possibilidade, né, ou com a regra geral aí do júri civil, que é algo que a gente desconhece na nossa tradição, gera um modelo diferente. Mas, bem, dito
essa ideia de que investigar fatos, coletar dados, para depois melhor direcionar o contencioso, facilita a autocomposição. A verdade é que, no Brasil, sempre se conheceu, nunca se dispensou a possibilidade de produção de prova para a perpetuação da memória da coisa. Isso é bem estabelecido na nossa tradição, a produção de prova há de perpetuar-se o rei memória. E, aliás, uma outra figura um pouco esquecida, aí também de exercício de direito à prova, de uma prova não contenciosa para o simples registro de um fato, e é isso que se chama de justificação. Essas figuras sempre foram bem conhecidas, a gente poderia entrar numa discussão que é interessante em relação ao Código Antigo, de por que que isso não tinha sido generalizado, ou por que havia um tratamento cautelar apenas da produção de prova. Mas a verdade é que o artigo 381, 382 do novo Código trazem aí a possibilidade, inegavelmente, de uma ação autônoma de produção de provas. Veja que o Instituto é chamado de produção antecipada de prova, criando um vínculo e uma relação com o processo contencioso futuro e eventual, não é? Mas que nem sempre essa prova efetivamente será produzida por antecipação. A gente pode estar antecipando o processo nenhum. Aliás, porque uma das hipóteses é simplesmente que as partes produzam a prova e transacionem. Não se está antecipando a fase instrutória de nenhum processo futuro. Quer dizer, essa relação de antecipação ela é meramente eventual, mas ela é importante porque traz efeitos e traz consequências em relação à admissibilidade probatória e o exercício do contraditório adequado. Então, o que o atual Código de Processo Civil e o CPC de 2015 fez foi positivar e estabelecer a possibilidade de uma ação de produção autônoma de provas ampla em pelo menos 3 espécies, né? 3 incisos ali muito claros, além da já tradicional ação de justificação e também do arrolamento de bens, que vai seguir um pouco essa lógica na forma da lei. Mas são as hipóteses. Quando houver fundado receio de se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, aqui a prova urgente, então é a produção urgente da prova, não tem grande novidade aqui, o sistema sempre conviveu com isso. Aliás, todos os sistemas têm. O próprio sistema americano tem a possibilidade de tomada de depoimento de alguém que está enfermo, mesmo tendo o discovery da maneira em que tem. Claro, porque você tem urgência e a necessidade de antecipar esse tipo de atividade probatória. A segunda hipótese é quando a prova a ser produzida puder viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. E aqui é interessante porque, veja, todos os meios de solução de conflito, fora a arbitragem, levam à autocomposição. Então, ou outro meio de solução adequada do conflito seria aí uma antecipação de prova para arbitragem. Isso é o que a gente precisa colocar e até entender o que está no âmbito da Convenção de Arbitragem. Não é bem o que está proposto para hoje, mas se não tem letra morta na lei, a gente tem que entender o que são os outros meios, porque eu saiba mediação objetiva transacional, conciliação objetiva transacional, sei lá, dispute board, eles podem ter decisões vinculantes, será que estaria aí, mas também é um indutor negocial, enfim, a gente precisa pensar sobre qual é a extensão dessa oportunidade. E a terceira hipótese é quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Bom, vamos lá. Primeiro, a segunda hipótese, né, o inciso segundo, já é uma forma de evitar o ajuizamento de uma ação. Se ele ajuda uma autocomposição, ele está também já evitando o ajuizamento da ação. A gente precisa, talvez, entender que esse aqui é um pouquinho mais amplo do que a segunda hipótese. É algo que a gente precisa ter em mente nesse momento inicial da nossa conversa. Mas, no fundo, bem pensadas as coisas, o que se tem aqui é uma tutela de um direito à informação e a tutela de um direito a uma tomada de decisão informada, não é? A um melhor planejamento prévio, não é, relacionado ao contencioso e a melhor compreensão das situações materiais da vida. O ponto aqui é importante e tem uma discussão aqui que diz respeito exatamente o que é que
que se tutela na ação de produção autônoma de provas. O que é que se tutela? Qual é propriamente o objeto desse processo? Porque sempre se disse que a prova, aliás, muitos autores negam o caráter de prova, pelo menos de prova jurídica, aquilo que não é utilizada para fins de instrução e formação do convencimento do juiz em relação ao objeto litigioso no processo. Alguns autores entendem que qualquer meio epistêmico, qualquer meio que ajude a compreender um fato, é um meio de prova. Outros autores dizem, olha, isso só se torna meio de prova, pelo menos no sentido jurídico, na hora que isso é introduzido em um processo, admitido para fins de formação de um convencimento. Isso certamente não existe aqui, não é? Porque essa introdução em relação ao objeto litigioso de um outro processo é eventual, não é? Poderá acontecer ou não. E se terá uma atividade processual, não é? E se terá o desenvolvimento de atos materiais para documentação e formação desse acervo probatório, e será utilizado em outros sentidos, né? O sentido de uma tomada de decisão informada sobre se eu quero ou não litigar, sobre quais são as minhas chances de êxito, qual é o meu BATNA e o meu WANTNA, não é, numa determinada composição negocial, quer dizer, qual é o pior cenário, qual é a minha chance de ganhar ou perder o caso, quer dizer, são sentidos todos novos, e é justamente isso que a gente se propõe a debater aqui durante o nosso encontro de hoje, a partir dessa pequena resenha. Mas as perguntas propostas, e aqui já chegando ao ponto em que abrimos o debate, a participação de todos, são de duas maneiras. A primeira diz, considerando que essa é uma ação autônoma, que tem um objeto litigioso diferente do objeto do processo futuro, né, infirmada aí essa premissa propriamente da antecipação, como é que se analisam os aspectos subjetivos deste processo? Quer dizer, como fica a questão dos polos processuais, considerando que numa ação judicial, que não seja produção antecipada de provas, autor e réu tem também, ninguém nunca questionou isso, o direito de produzir provas sobre os fatos a partir da orientação dos ônus probatórios. Né? No processo civil, eu posso simplesmente me apegar ao ônus e não produzir a prova, estou confortável. Esse momento de ônus probatório não existe aqui. Pelo menos não em relação ao objeto futuro. Talvez exista em relação ao objeto de saber se a prova deve ou não ser produzida, que é o que se põe propriamente nessa ação. Então, o que a gente está perguntando aqui é como fica a questão dos polos processuais? É um modelo rígido, é um modelo flexível? Como é que se adapta? A primeira pergunta da discussão vai levar ao entendimento sobre o que é isso, qual é a extensão desse direito, e isso passa por uma titularidade, quiçá material, né? Um direito material à prova, embora muita gente entenda que seria um direito estritamente processual, mas eu acho que isso é importante para delimitar os polos, porque não é a titularidade material que tradicionalmente sempre ajudou a entender a adequação dos polos e, aliás, a legitimácio ad causa. Bom, e a segunda questão diz respeito a uma hipótese, não é? Na verdade, é o que está estabelecido mais propriamente no artigo 382 do CPC, parágrafo 4º, que fala sobre uma vedação a recurso ou defesa neste procedimento. Uma vedação a recurso ou defesa neste procedimento. E aí o ponto é entender o que é que isso significa. Porque processo sem recurso nem defesa não é processo em contraditório. Quer dizer, tem algum grau de participação aqui. Isso não seria defesa, é constitucional isso. É preciso ler este artigo de uma maneira constitucionalmente adequada para salvá-lo aí de uma inconstitucionalidade. Será, e aqui já lançando a semente para a discussão, será que essa vedação a recurso à defesa não diz respeito a um objeto litigioso que sequer faz parte desse processo? E o que se veda é defesa ou discussão sobre a possibilidade, enfim, ou sobre o conteúdo dessa utilização futura? Não é? Será que nós não temos, na verdade, dois juízos de admissibilidade probatória? Um juízo de procedência ou improcedência que é feito na ação de produção autônoma de prova e um outro eventual, não é, que essa prova entrará aí de alguma maneira ou será novamente admitida? Então, eu acho que precisa se compreender aí a dicção legal. Mas era essa a resenha inicial para a gente direcionar os debates, meus amigos. Vamos em frente. Ô, João, obrigado aí pela contextualização aí, muitíssimo rica e vai ajudar demais nos nossos debates. E aí, desde logo, eu passo a palavra ao Minami, que gostaria de fazer algumas considerações para a gente poder seguir. Olá a todos. A ação está aqui novamente. Antes de continuar, eu queria só quebrar um pouco aqui o protocolo e agradecer as
diversas manifestações que a gente tem recebido nas redes sociais do Temas, as ponderações que todo mundo está constando lá são impressionantes. Às vezes a gente joga o tema e as respostas e as observações de vocês são tão boas que meio que até esvazia esse momento e a gente pensa, poxa, aquela observação no Instagram já exauriu todo o tema, mas como o debate, se ele sempre é interessante, a gente vem aqui e se submete a essa conversa pública com todos vocês. Então, a gente agradece essa manifestação de todos vocês. A gente pede para que vocês continuem compartilhando, dê uma pausazinha, curta esse vídeo, compartilhe e bote as suas perguntas que queria que a gente debatesse, que a gente traz para cá e a gente debate. Quando eu penso sobre esse tema e enquanto o João estava falando isso, é muito difícil falar depois de João, né? Ele meio que trouxe todos os aspectos mais relevantes, mas uma coisa que eu estava pensando, meu caro João, quando você estava falando, é que quando a gente ensina o procedimento, a gente divide esse procedimento normalmente da forma tradicional em postulação, saneamento, instrução, decisão. Na postulação, a gente apresentava os atores do processo, que cada um queria. No saneamento, a gente fazia essa correção de defeitos quando podia e organizava a futura instrução. Na instrução, tinha o debate propriamente dito, com a possibilidade do contraditório efetivo, para que a futura decisão pudesse ser proferida. O que se faz atualmente é dar não vou dizer que mais duas formas foram criadas, mas duas etapas importante do holofote e a fase de efetivação. Se pegava livros tradicionais, só tinham as 4 fases que eu disse. Os livros atuais trazem a conciliação como uma das fases essenciais, tanto que se houver a conciliação, não vou mais nem ter o restante do processo, e a gente nem chama mais de métodos adequados, aliás, métodos alternativos de a gente chama de métodos adequados de solução de conflito. E nós temos também a fase de efetivação, que era o patinho feio do processo, e hoje ganha um certo relevo, principalmente a partir de algumas atitudes de alguns juízes, provocando o debate de ativismo, garantismo, enfim. O que é que tem a ver a produção antecipada de provas? Antigamente, a gente, quando ia apresentar essas etapas para o aluno, a gente dizia assim, olha, você não vai pegar um processo e ele vai estar sempre organizado desse jeito. Às vezes você vai encontrar o processo fora da ordem. Tem gente que postula e imediatamente depois eu tenho uma decisão, mas isso não quer dizer que não vai ter o contraditório, porque a fase instrutória e o debate vai acontecer em um momento postergado, como acontece, por exemplo, na tutela provisória. Ou então eu posso ter até o caso de uma postulação e imediatamente uma conciliação para encerrar o processo. Ou então, antes de decidir, o magistrado percebe que é momento de sanear e ele meio que baralha essa forma tradicional da gente apresentar o processo. O que é que a produção antecipada faz? Ela começa o processo com a instrução, né? Então, há uma instrução e, a partir dessa instrução, talvez eu nem tenha mais processo, porque se pensem que não é interessante ajuizar. A partir dessa instrução, talvez eu já inaugure uma conciliação e aí o problema já estaria de todo resolvido. E vou até aqui jogar a provocação para os amigos. Será que a partir da instrução não poderia até imediatamente uma execução? Aí, por exemplo, se eu pegar o CPC do que trata lá dos títulos executivos extrajudiciais, pegar o 784, tem um título que eu acho muito curioso, um dos mais curiosos títulos que eu acho, que é o que trata do aluguel. Que lá não diz que é título executivo o contrato de aluguel, é título executivo crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel. Esse documentalmente comprovado, será que eu poderia começar um processo pela parte de instrução probatória para tentar formar o título e imediatamente daí já começar a execução? Então, até que ponto realmente essa fase de instrução probatória poderia dispensar esse debate, porque os efeitos delas seriam tão drásticos, tão densos, a depender do que você estivesse litigando nesse processo específico. Então, que essa questão do debate é da produção antecipada de prova não eliminar o debate, e essa forma de você ler essa ausência de defesa, ausência de recurso, realmente deveria ser de forma bem mais restrita. Até porque você pode pensar a produção antecipada de provas, que está como uma alternativa ou algo a caminhar junto em tutelas mais complexas, como as tutelas coletivas. Eu sei que a gente tem a possibilidade do inquérito civil pelo Ministério Público, mas há uma crítica em alguns desses inquéritos
civis sobre a forma, às vezes, truculenta em que isso acontece, que as partes não conseguem elas se sentem até um pouco coagidas na manifestação, porque há aquela história de poder de requisição, poder de uma força maior do Ministério Público em determinar como é que as partes devem se comportar nesse tipo de inquérito. Eu passei por isso quando no concurso que eu fiz para a Universidade Regional do Cariri, houve uma questão do Ministério Público e a produção dessa probatória nesse inquérito civil era um pouco truculenta. Será que eu não poderia usar, então, essa antecipação de provas nesses casos de tutela coletiva? Aí, novamente, o debate ganhava mais força. Então, essa história de reduzir defesa, reduzir a força do recurso, eu não sei, eu sou meio reticente em relação a isso. Quero ouvir os meus amigos em relação a tudo isso. Valeu, Minami, pelas provocações. Acho que elas mostram bem a importância de se entender como é o contraditório no procedimento da produção antecipada de prova. Eu vou passar a palavra aí para o Adriano, que ele tem umas considerações interessantes para fazer sobre o tema. Valeu, Adriano. Bom dia aí a todos. Questões interessantíssimas suscitadas pelos... Principalmente a nossa primeira pergunta relacionada a essa questão de autor e réu na antecipação de prova. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bom, acho que a principal questão em relação a esse ponto específico gira em torno da disposição do parágrafo 1º do artigo 382, que reconhece a possibilidade de que a produção antecipada de prova não tenha caráter contencioso. Então, basicamente, eu acho que a gente conseguiria dividir em relação a situações em geral de antecipação de prova, situações em que nós temos interessados pelo fato de que não há contencioso e esse procedimento de produção antecipada vai ser um procedimento, digamos, dentro dos parâmetros do que seria jurisdição voluntária, ou nós vamos ter situações em que esse procedimento ele é um procedimento em contencioso. E aí me parece claro que a gente consegue reconhecer a presença de um autor e de um réu no processo. Estão conseguindo me ouvir bem? Parece que está travando. A presença de um autor e de um réu no processo. Então, acho que essa diferenciação entre o caráter contencioso de jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária em relação à antecipação de prova, ela é determinante para a gente conseguir reconhecer. A gente teve um probleminha com a conexão do Adriano. Ele falava da importância de diferenciar quando é contencioso e quando é jurisdição voluntária. Acho que para a gente não perder o fio da meada, a gente dá uma pausa aí na fala do Adriano. E acho que o Marcos vai falar um pouco agora e depois a gente volta para o Adriano aí. Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom dia. Queria agradecer aos amigos por esse convite de estar aqui e poder compartilhar dessas dúvidas. É a primeira vez que eu falo aqui no Temas. Isso era um grupo de Telegram que agora os nossos debates estão sendo aí colocados a público. E, enfim, eu acho que João colocou muito bem vários problemas aí, não só as duas questões, mas outros tantos que envolvem a produção antecipada de prova. Em especial, teve um que me chamou a atenção sobre o meio adequado para a resolução do conflito, porque eu acho que também não pode ser descartado aí, João, e aqui é só um breve comentário para depois chegar na parte que eu gostaria de falar aí em relação às partes da produção antecipada de prova. Tem um meio que é a esfera administrativa, e eu, inclusive, tenho utilizado, empregado a produção antecipada de prova
para essa finalidade. Então, se eu tenho um procedimento administrativo com uma possibilidade de produção de prova bem reduzida, eu já me utilizei da produção antecipada para produzir uma prova relacionada a determinado fato, relacionada a tributo ou concurso público, por exemplo, e aí apresentei essa prova em contraditório no procedimento administrativo posteriormente para chegar a uma solução na esfera administrativa. Só queria pontuar isso, saber se você já pensou a respeito e se já refletiu acerca disso. Agora, no que diz respeito à questão das partes na produção antecipada de prova, eu acho que o Adriano, né, antes de dar esse problema aí na conexão, ele foi no ponto certo, que é a premissa da qual se parte, né? É um procedimento de jurisdição voluntária ou é um procedimento de jurisdição contenciosa. E o professor Ferre Didier, por exemplo, entende que é jurisdição voluntária, mas isso de uma forma significa que não deve haver contraditório, né? Me parece que limitar aí as posições de autor e réu nesse procedimento como autor quem tem interesse na produção da prova, réu contra quem se quer produzir a prova. Eu tenho muita dificuldade de enxergar, em especial nessa definição, né? Eu tenho muita dificuldade de ver, em especial, a posição do réu contra quem se quer produzir a prova. Porque a valoração da prova pode ser contrária ao réu, né? Pode ser a favor também, mas a produção, uma produção contrária, né? Não consigo enxergar. Pode ser que o réu ele tenha tanto interesse na produção dessa prova quanto o autor, e a prova, eventualmente, no momento lá da sua valoração, ela venha, na verdade, a favorecer o réu em um futuro e eventual conflito. Me parece que o procedimento ele tem a clara finalidade de consagrar o direito à prova, o direito à informação e, a meu ver, se exaure nisso. Eventualmente, pode ser que terceiros até tenham interesse em ingressar, né? Vamos imaginar aí que tem um locador que está vislumbrando a possibilidade do imóvel locado estar sendo destinado a uma finalidade diversa do objeto da locação. E aí pode ser que esse locador tenha sublocado esse imóvel. No momento de produzir essa prova, para saber se há, né, numa eventual produção antecipada de prova, para saber se há essa destinação distinta do objeto do contrato de locação, pode ser que o sublocador tenha interesse, na verdade ele tem, obviamente, interesse em produzir essa prova ali em contraditório. O interesse aí é de todos. Definir, aí voltando lá na premissa, se é jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária, faz todo sentido para a gente saber quais são as consequências, né, de eventual pronunciamento jurisdicional. Porque imagina, quem vai arcar com as custas, tem honorários advocatícios. Na minha opinião, na minha visão, é um instrumento, é um procedimento de jurisdição voluntária. É um instrumento de jurisdição voluntária e ele se encerra na produção da prova. O objetivo é produzir a prova. Aí, queria ouvir também, achei super interessante, agora que o Minami apareceu, para mim achei super interessante a questão sobre o inquérito civil. Acho que daria até um outro encontro, não vou me alongar nisso, mas, enfim, eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer para a gente aprofundar. Legal, Marcos. Eu vou já tomar a palavra para mim, agradecendo mais uma vez esse nosso encontro, que tem sido bastante interessante. Eu vejo a reação da maioria das pessoas que se envolvem nesse projeto nas redes sociais, alguns elogiando, alguns chamando perguntas. Então, acho que mais do que uma reunião entre nós amigos, isso tem se proliferado.
Eu vou ser muito breve, porque, como eu já disse a vocês, eu tenho mais dúvidas do que certezas com relação ao tema da produção antecipada de prova, né? Acho que existem inúmeros pontos técnicos e dogmáticos que precisam ser aprofundados e refletidos, porque, para mim, a premissa teórica entre distinção do direito à prova e direito de provar, ela está muito clara. Agora, as repercussões decorrentes disso, decorrentes da previsão de um procedimento para satisfazer esse direito à prova, que geram algumas repercussões. A primeira pergunta é uma das repercussões que me parecem mais relevantes, que é tentar entender como é que funciona o mecanismo de polos da demanda diante da tutela do direito à prova. E me parece que fazer essa fixação pré-determinada de autor e réu, porque, como o Marcos disse, autor é aquele que quer provar e réu é aquele em face de quem se pretende provar, talvez não seja uma premissa inteiramente adequada, muito embora ela possa se confirmar diante de uma resistência a esse direito, mas o que existe, na verdade, é a possibilidade de inúmeros cenários, dentre eles a conformação de interesses de duas pessoas que pretendem essa produção da prova e, fortuitamente, o autor é aquele que largou na frente e propôs esse procedimento, né? Então, esse é um exemplo daquilo que eu já denominei de bilateralidade do procedimento entre autor e réu, porque alguém larga na frente de outro, não necessariamente porque existem pretensões antagônicas, né? Acho que esse é um exemplo. Dentro disso ainda, existe uma característica bastante interessante, que é como é que eu penso dentro do procedimento os conceitos de litisconsórcio, facultativo e necessário, sendo que se eu partir da premissa que o necessário é aquele que é admitido por lei ou que eu tenho o risco de eficácia da decisão, fica muito comprometido esses dois parâmetros para admitir que o procedimento tenha que conceber um litisconsórcio necessário, porque quando muito eu vou ter um risco de eficácia do fato daquela comprovação obtida no processo em face de quem não participou do processo, que de qualquer ausência de participação, a oponibilidade daquele resultado. Só que, na verdade, eu não tenho um problema de eficácia né, da decisão proferida, e sim eficácia de se opor o resultado da prova com relação a quem não participou. O que é curioso, porque se eu transportar isso para um processo futuro, com maior razão, eu teria que submeter ao contraditório, né? Por aquelas linhas de quem admite que, de fato, a prova produzida em caráter antecipatório ela é jogada para o processo futuro em caráter de prova emprestada, e nesse processo futuro figurar alguém como autor ou como réu que não participou da prova da produção antecipada, com maior razão se questiona essa eficácia, mas me parece muito mais a eficácia probatória do que a eficácia do provimento. Enfim, a gente precisaria pensar bastante nisso. E como esse tema também interfere nas intervenções de terceiro, a gente me parece que algumas situações também são complexas, assim, o próprio Instituto da Assistência, ou como eu caracterizo o interesse desse terceiro, e se ele intervém, em qual que é a modalidade interventiva. Acho que existem algumas situações que precisam ser refletidas à luz especificamente desse direito à prova. Então, sobre a primeira pergunta, talvez alguns problemas, algumas reflexões. Sobre o segundo problema, me parece que o legislador esqueceu, né, daquela velha frase: cuidado com o andor, que o santo é de barro, porque ele desconsiderou que o santo é de barro e foi, acho que, bastante de ao pote, porque ele eliminar por completo o recurso ou a possibilidade de contraditar o direito autônomo, além de ser tecnicamente errado, porque eu tenho inúmeras defesas de mérito, defesas processuais, objeções, exceções, e todas essas me parecem cabíveis em qualquer forma de procedimento. Ele cria uma incoerência sistêmica, porque se, ao fim e ao cabo, um dos objetivos do procedimento é evitar um futuro contencioso, como bem o João disse,
eu teria que, pelo menos, proporcionar legalmente, do ponto de vista objetivo, do direito positivo, um ambiente em que eu pudesse proporcionar amplo debate e participação com relação àquela prova. E com maior razão, se eu tenho uma limitação de um direito de defesa, o que eu acho que não tem, não é nem só um problema é também um problema de constitucionalidade, mas acho que está mal colocado o dispositivo, porque eu tenho inúmeras formas de resistir a essa pretensão trazida pelo sujeito que quer ter o direito à prova, mas com maior razão evitar esse contencioso parte do pressuposto de que houve uma ampla participação e um amplo debate na formação daquela prova ou no descobrimento daqueles fatos provados, né? Então, eu acho que o debate, além de querer propor essa ideia de constitucionalização ou de ausência de constitucionalidade do dispositivo, é compreender, e eu acho que esse é um ponto um pouco mais profundo, de que forma aquele sujeito que ocupa o polo passivo, eu não quero nem chamar de réu, mas o sujeito que ocupa aquele polo passivo conseguiria resistir à pretensão de produção da prova, ou seja, quais seriam os fundamentos que impossibilitariam. O interesse talvez seja o ponto-chave ali, né, de você discutir, olha, aquele sujeito não tem interesse na produção da prova porque não existe uma circunstância fática delimitada, ou a busca de descobrimento dos fatos ela é tão ampla que isso vai promover uma devassa, enfim. E o João bem sabe disso porque ele estudou profundamente os limites da produção antecipada, quais são os limites. Mas essas são algumas provocações que eu já queria passar a palavra para o nosso próximo colega falar. Obrigado. Só fazer uma observação aqui na linha, eu acho que ele colocou muito bem o problema, porque, veja, a premissa de que não precisa se defender, não cabe recurso, é a premissa de que produzir prova não tem problema. Produz, depois se ela vai ser útil ou não, a gente discute, enfim, vê o que é que faz com essa informação, mas obter informação não tem problema. Mas tem, não é? Tem várias situações em que existem limitações probatórias, o que normalmente na doutrina anglo-americana se chama de privilégios, por exemplo. Informações são privilegiadas, informações sensíveis, informações comerciais, os sigilos profissionais, não é? Então existem várias barreiras, inclusive de direito materiais, à obtenção de determinado tipo de informação, e isso tem que ser discutido. Me parece que essa é uma premissa para direcionar o direito de defesa. E a gente não precisa nem pensar só nas defesas processuais que todas existem, não é? Todas as defesas processuais, objeções aí, elas vão poder ser deduzidas normalmente. Mas existe também, não me parece possível pensar esse processo sem defesa quanto ao mérito. Inclusive a partir da pergunta básica, que é: esta pessoa tem ou não interesse a obter esta informação? Está albergado por uma causa de perícia, é um mérito, né? Então, acho que essa é uma premissa importante para direcionar aí a discussão. Quando ele falava, ele disse que possivelmente não haveria polos pré-definidos e autor e réu é só quem sai na frente, me veio imediatamente à mente a possibilidade, a discussão de se isso é ou não uma ação dúplice. E acho que a ideia de comunhão, o princípio da comunhão da prova, ele é um componente importante aí para isso. Eu queria passar a palavra para o Guga, que ele certamente tem umas ideias bem interessantes sobre esse ponto aí. Pessoal, bom dia. O processo de produção antecipada de prova ele é muito interessante para a gente do processo, porque ele muda a estruturação. Então, a gente muda a estrutura do processo. Quando a gente muda a estrutura do processo, surgem várias dúvidas para a gente. Então, isso, como a gente fala, por exemplo, processo estrutural, algumas coisas não conseguem se encaixar nos conceitos tradicionais, nas caixinhas que a gente tem. E é por isso que a gente fica, tá cheio de coisa interessante para discutir. E eu acho que a primeira baliza que a gente tem que buscar é qual é o mérito da produção antecipada de prova. Não dá para dizer que não tem um mérito aqui, não dá para dizer que não tem um objeto. Sobre o que a gente vai se debruçar. E trazendo esse questionamento, eu tenho duas balizas para conseguir entender isso. Primeiro, o princípio da comunhão da prova. Então, a prova pertence a todo mundo que participou da sua formação, da sua produção. E o segundo é que esse procedimento ele foi feito para ser célere. A gente tem que ter celeridade nesse procedimento. Eu não posso passar aqui tendo alguns anos
alguns meses só discutindo a produção de uma prova. A produção antecipada de prova ela tem que ser eficiente. Então, com esses 2 pontos, a gente passa a pensar qual o mérito da produção antecipada de prova. É o meu direito à prova. Sendo o meu direito à prova, o meu direito também é o direito da parte ré, ou contra a parte que está participando do processo em contraditório para produzir a prova. Dessa forma, a pergunta bem posta para o Siqueira, é uma ação dúplice? Rigorosamente, não é uma ação dúplice, porque a ação dúplice ela demandaria necessariamente que eu não tivesse mais nada para pedir. Mas eu tenho algumas coisas para pedir, fora a produção antecipada de prova relacionada a quê? Relacionada ao objeto futuro de uma ação futura, de um processo futuro, de uma demanda futura, se é que essa ação venha a existir. O princípio da comunhão antecipada, ela faz entender que como as partes se comportam no processo e ajudam a responder algumas perguntas. Vamos lá. Alguém perguntou a gente, quando a gente lançou as perguntas, de quem seriam os custos da produção antecipada de prova. Mas, poxa, eu tenho interesse na prova, a outra parte também tem. Você saiu na frente, você assumiu a vontade de querer antecipar aquela prova desde logo, então o custo é seu. Você é autor. Eu não queria, nesse momento, antecipar a prova. Eu ia deixar para um processo futuro, se esse processo futuro viesse a acontecer. Então, o custo aqui é seu. Você que pediu, você que deu causa ao processo, então o custo é seu da prova. E olhando os custos de uma forma generalizada, incluindo nas despesas do processo, os honorários advocatícios, talvez eu preciso pensar melhor sobre isso, talvez os honorários sejam da parte autora. Eu tive interesse em tomar conhecimento sobre um determinado fato, para pensar se eu vou, no segundo momento, ajuizar uma ação. Eu que dei causa ao processo. E veja que, mas eu não vou me sagrar vencedor. Por quê? Porque a prova foi produzida e o mérito dela, a prova, pelo princípio da comunhão das provas, pertence a ambas as partes. Será que a outra parte vai ter que arcar com esses honorários? Isso é uma primeira reflexão, não tenho resposta pronta, porque talvez a parte negue, resista, diga que não quer produzir a prova. Então, veja, aí o processo muda, vai ter uma causalidade, vai ter uma resistência que eu posso tirar do chapéu do autor e botar no chapéu do réu. Mas, a princípio, se eu chego e digo, olha, eu quero produzir essa prova, e o réu diz, beleza, vamos produzir. Você quer para quê? Para um processo futuro que talvez ajuize. Beleza, vamos produzir. Se você não ajuizar, o problema é seu. Mas eu vou arcar com os honorários? Eu vou arcar com os honorários? Então, na verdade, as 2 perguntas que a gente fez, ela serve, eu acho que pragmaticamente, para a seguinte questão. Eu, juiz, e eu, advogado do autor, eu, advogado do réu, qual é a minha postura diante de uma produção antecipada de prova? Chega o juiz e diz, olha, recebi uma produção antecipada de prova, eu vou citar. Obviamente, eu tenho que citar porque é o ato que eu convoco para você fazer parte de uma relação jurídica processual. Mas eu vou citar para quê? Para o 334 não é. Por quê? Porque o processo é célere expedito. Aí o juiz vai ler, rapaz, aqui não tem direito à defesa, então não vou citar para contestar. Vai citar para contestar sim, porque feito o João disse, feito o Marcos disse, feito ele disse, eu tenho direito a objeções, a exceções, a toda a minha defesa processual, mas eu também tenho direito à defesa de mérito. Qual é o mérito? Não é o mérito lá do processo futuro, é o mérito da produção antecipada da prova agora. Eu posso dizer que a prova que está sendo postulada é ilícita, eu posso dizer que a prova postulada você não tem direito a essa prova. Então, eu cito para contestar sim. Até porque, junto com a contestação, no bojo da contestação, eu posso reconvir na mesma peça, apresentar um pedido para que outra prova seja produzida. Então, se você está me pedindo uma prova pericial para um determinado processo futuro, eu posso reconvir, deduzindo que seja produzida uma prova testemunhal, um depoimento pessoal. Eu quero o depoimento pessoal deste autor, deste processo, que ele pode ser o réu futuro no processo. Então, observando um princípio da comunhão da prova, entendendo o mérito, eu consigo salvar esse dispositivo da inconstitucionalidade, fazendo uma leitura constitucional dele. Não cabe defesa
a defesa ela é limitada, e a gente é acostumado com o processo de defesa limitada quando tem cognição limitada. Por exemplo, desapropriação. Desapropriação, a gente tem uma defesa, uma cognição e uma defesa limitada. Eu só vou discutir o que na desapropriação, o valor do bem desapropriado. Ação de consignação e pagamento, eu tenho uma cognição limitada e tenho defesa limitada, defesa vinculada. A produção antecipada de prova segue a mesma linha. Eu tenho cognição limitada, eu conheço apenas a prova, então minha defesa ela é limitada a quê? A prova. Então, é assim que eu salvo o dispositivo da inconstitucionalidade. Então, a meu ver, não cabe recurso, ok. Mas se, por exemplo, eu tenho uma prova pericial e nesta prova pericial o juiz resolve adotar um método que não está de acordo com as regras de método de prova pericial que estão dispostas no Código de Processo Civil, eu tenho direito a recorrer, porque senão eu vou produzir uma prova totalmente inútil, uma prova viciada, e ela vai me servir para quê no processo futuro? Então, é melhor eu permitir o recurso agora ou ter que refazer a prova no segundo processo? Então, tenho sim isso, esse direito ao recurso, esse direito à defesa. Isso também afeta a minha revelia. Obviamente que eu não vou ser revel, os efeitos da revelia, perdão. Uma coisa que a Eli falou muito bem é que o efeito da revelia, o principal efeito é que a produção da prova vai lhe vincular no futuro. Talamin fala isso bem, de uma forma bem didática no artigo que ele tem na Repro. Olha, você ser intimado, ser citado para participar de um processo de produção antecipada de prova, se torna revel, não fala nada, no segundo processo você não vai poder dizer que esse processo, aquela prova não lhe vinculou. Por quê? Porque você teve a oportunidade de contraditório. Ok, mas em relação ao mérito da própria prova, em relação aos fatos que eu deduzo para produzir aquela prova naquele processo, eu não teria os efeitos processuais e materiais da revelia. Veja, o efeito da revelia é naquele processo em relação aos fatos que me dão direito a ter aquela prova. Mas isso não quer dizer que vai ter o efeito da revelia no segundo processo, do ônus de impugnação específica dos fatos futuros. São duas coisas diferentes. Por fim, eu anotei algumas coisas aqui para poder falar. Eu sei que o assunto é muito interessante, tem muitas coisas. Eu tenho algumas dúvidas e algumas perguntas que eu queria só falar para nem seguir no debate. Tem mérito? Tem. Qual é a postura do juiz ao julgar? Ele vai julgar pelo 485, pelo 487? Se ele extingue o processo com resolução de mérito, o efeito da coisa julgada, se tem resolução de mérito, tem coisa julgada. O efeito da coisa julgada recai sobre o quê? Se a gente enxerga aí uma coisa julgada, eu consigo enxergar uma ação rescisória? Eu consigo enxergar uma ação rescisória para desfazer o quê? Eu acho que isso precisa ser pensado. Os honorários, eu já acabei tangenciando no tema, e uma dúvida, essa aí é um pouco mais, talvez eu esteja acabando complicando mais do que deveria, mas imagine a seguinte situação. Eu hoje produzo uma prova pericial em 2020, seguindo as regras processuais acerca da produção daquela prova. A prova pericial tem que ter um método X, tem que ser da seguinte forma, você tem direito às seguintes perguntas, o perito é nomeado pelo juiz, você pode impugnar, e existe uma série de regras que regulam aquela prova. Em 2022, quando eu vou ajuizar o meu processo, nesse período, teve uma série de mudanças da forma que eu produzo aquela prova. Mudou. A prova pericial ela seria produzida de uma forma totalmente diferente, um procedimento totalmente diferente, com um contraditório diferente, com amplitude maior ou menor. Lá em 2022, eu teria direito a produzir novamente a prova? Ou aquela minha prova que naquele momento foi produzida de acordo com as regras vigentes, ela não pode ser refeita? Então, assim, tem muito questionamento, é muita coisa bacana. A gente recebeu, feito o Minami disse, um bocado de dúvida, de sugestões. Falem sobre isso, falem sobre efeito da revelia, falem sobre o objeto. A gente realmente não consegue nem tocar em todos os pontos e nem consegue responder, porque talvez a gente não tenha as respostas. Mas o que está sendo mais interessante para mim nesses debates semanais é poder estar mergulhando em temas que talvez eu não mergulhasse, mesmo que lendo 2 ou 3 textos, para poder estar debatendo com vocês. Enfim, era isso. Eu devolvo a palavra aí para o nosso mestre de hoje, Tiago Siqueira. Bom, Guga e demais. Guga começou a falar ali sobre
sobre a ação dúplice ou não, e vou me encaminhar aqui para o final, para depois o Joãozinho falar um pouco mais conclusivamente a respeito do tema. E estou aprendendo pra cacete enquanto vocês estão falando aí, um monte de informações relevantes pra caramba. Eu não acho que seja uma ação dúplice no sentido tradicional, aí já foi falado a esse respeito, o Google falou isso também, mas não tem dúvida também que a produção antecipada ou a produção autônoma, ela borra aqueles contornos clássicos da divisão entre autor e réu, a divisão de que um pede outro, se pede em face de outro, e uma relação adversarial e ponto final. Eu tenho só algumas dúvidas sobre a discussão teórica que a gente trava e o desenrolar pragmático de que, teoricamente, os dois têm interesse na produção da prova, como se a prova não fosse um ato estratégico, normalmente. Aí o Joãozinho pode falar mais a esse respeito, mas é óbvio que, teoricamente, o descobrimento de um fato ou o acertamento de um determinado fato, a declaração de como se deu determinado fato, é de interesse de ambas as partes, mas isso só teoricamente, porque na prática o uso estratégico da prova é, em 99% das vezes, o tom da levada de um processo que tem uma instrução mais complicada. E aí eu me lembrei de um exemplo concreto, do qual eu participei como advogado, e esse exemplo começa com uma alegoria do professor Arruda Alvim, com quem eu trabalhei, todo mundo aí que tá no grupo conhece muito bem, contando uma história que em 93 ele, como advogado, precisava conseguir um bem da vida determinado, só que aquele bem ia perecer, ele precisava do próprio bem da vida, não valia a pena só acautelar uma situação, ele precisava antecipar aquilo. E conversou com uma série de advogados, ele já era o professor Arruda Alvim, altamente renomado e tudo mais, e ele chegou à conclusão de que não dava. Por que não dava? Porque a lei não permitia. E aí, um ano depois, em dezembro de 94, a lei passou a permitir. E essa história me chamou muita atenção, porque o meu exemplo tem tudo a ver com isso. Em 2011, advogando, o projeto de CPC já estava rolando e as discussões que todo mundo se lembra já estavam acontecendo. E um bem de um cliente meu era bem que garantia a execução de um contrato. Esse contrato foi executado em face do devedor principal, então eu era terceiro nesse processo, né? Eu nem era terceiro ainda, mas eu não era devedor principal. De toda forma, eu ocupava o polo passivo, né, como garante do devedor. E um tempo passado, o cliente conversou comigo para falar que a assinatura daquele contrato, daquele documento, era falsa. A assinatura foi forjada. E aí a primeira intenção de todo mundo seria mover uma ação declaratória que seria incidental a isso, de falsidade, da declaração da falsidade dessa assinatura. Mas a gente decidiu fazer a produção autônoma da prova, especificamente em relação à falsidade, para não perder tempo e também estrategicamente para não perder essa ação de falsidade e ver toda essa tese de defesa cair por terra, né? E vejam bem, não tem urgência nessa prova, só que a gente estava falando em 2011, né? CPC passado e tudo mais. Mas a minha intenção era justamente, como diz o inciso 3, justificar ou evitar que eu mova uma ação principal que ainda seria incidental ao processo principal, né? Então vejam como toca nos pontos que a gente estava falando. Eu ocupo o polo passivo da ação principal como terceiro. Então, a gente está falando já de legitimidade, né, da intervenção. E eu seria autor da ação principal, que é uma ação declaratória incidental de falsidade de documento. Ela não é uma produção antecipada a nada, porque ela é autônoma, porque o processo já está acontecendo, que é a execução do contrato. Então, de novo, chamando a atenção do Joãozinho, que acertou, né, desde o começo, falar produção autônoma e não produção antecipada. Então, esse exemplo ele toca em várias coisas. O resultado não foi liminarmente, porque teve um momento para defesa, mas eu não tive sucesso nisso. E a justificativa do juiz da época, não tem como discordar, é que a lei não permite a produção autônoma de prova, ou não permitia na época, quando não tem necessidade urgente da produção dessa prova. E aí o Guga tinha falado sobre a defesa de mérito. O réu dessa ação, que é o autor executor, né, do contrato, apresentou uma defesa. E a defesa foi sobre o mérito, sobre eu não ter direito à produção dessa prova autonomamente, porque não há urgência. Isso se baseando ainda no Código de 73. Então tem defesa nesse sentido. E não defesa em relação à valoração, porque não vai atelar a atividade do juiz. Bom, eu usaria essa prova como defesa minha naquele processo principal. Tecnicamente, eu seria autor, porque é uma ação declaratória incidental da falsidade daquele documento, né? E a declaração de falsidade invalidaria o título e etc. No fim disso tudo, sabendo, e aí agora eu tenho muitos fortes indícios para desconfiar de que o autor, executor daquele contrato, sabia que a assinatura de fato era falsa, assim que a ação foi julgada improcedente, porque eu não tinha direito àquela prova por falta de urgência, o autor do contrato, da execução do contrato, nos ligou para fazer um acordo e a gente fez um acordo.
Então, por vias totalmente transversas, o resultado foi atingido, como diz o inciso 2 do artigo, né, do atual CPC, sobre a possibilitação, possibilitar a autocomposição nesse sentido. E, de novo, chama muita atenção sobre o uso extremamente estratégico da prova, e eu não estar nem um pouco confortável com essa ideia de que autor e réu da produção antecipada de prova são sempre meramente partes, porque ambos têm interesse na descoberta daquilo que a produção de prova vai revelar. Eu não acho que é sempre assim, eu acho que a linha divisória sobre o descobrimento da verdade versus estratégia processual, incluindo a prova, é muito tênue. Então, eu não sei bem até que ponto a gente pode falar em partes e ponto. O professor Yashua fala isso, né, na tese dele, sobre autor e réu virarem partes ou interessados de forma geral. Eu não tenho certeza se a gente tem como extinguir ou excluir totalmente esse caráter estratégico. Então, eu fiquei lembrando muito desse exemplo. No fim, eu não vou concluir coisa nenhuma, eu só estou falando para levar o João à posição difícil de concluir tudo isso, mas sobre como ainda existe uma série de dúvidas sobre esse procedimento. Eu acho interessantíssimo tudo isso, e eu acho que ele vem para ajudar muita coisa, especialmente nos exemplos de constituição de prova pré-constituída para fim de mandato de segurança. Tem uma porrada de exemplos que são interessantes, mas, de toda forma, fica aí a minha pequeníssima contribuição e levo aí, de novo, a palavra para o Thiago para encaminhar o trabalho. Valeu, Léo, aí pelas provocações. Eu acho que tudo que você falou, primeiro, essa possibilidade de uso estratégico mostra bem as várias potencialidades aí do Instituto e como me parece temerário e complicado você não admitir defesa, porque a prova, às vezes, ela interessa muito mais a quem está pedindo aquela prova por conta da possibilidade de uso estratégico. E antes de passar a palavra para o João, para poder ele finalizar, eu só queria lembrar de algo que o Guga falou e que me chamou muita atenção, de como é importante definir qual é o objeto pedido, a pretensão reduzida nesse processo, porque acho que é a partir disso que a gente consegue definir ou ter uma interpretação possível e conforme a Constituição dá a ideia de que não cabe defesa e recurso nesse procedimento. Partindo do pressuposto que o objeto é a produção da prova, ao menos defesa e recurso quanto a isso, me parece que deve ser admitido, é só a minha posição. E acho que também, com base nisso, a gente consegue pensar melhor em quem é autor e quem é réu desse procedimento. Então, já passo a palavra aí para o João, para ele poder arrematar o assunto e com isso a gente Siqueira. Fala, Marcos. Siqueira, só me permite uma observação antes do João seguir, é que, a partir também da fala do Guga, a provocação dele foi muito interessante, não me parece haver consenso sobre haver ou não, por exemplo, honorários advocatícios na produção antecipada de prova, né? E tampouco assumir que seja jurisdição voluntária, a meu ver também, não exclui a possibilidade de apresentação de defesa no processo. Também não acredito que haja reconvenção. Me parece que houve uma opção do Código em que a forma de, em tese, defesa seja exercida, quer dizer, a pretensão do réu, entre aspas, em relação à prova, seja feita por intermédio de pedido contraposto. E acredito também que é possível ser uma espécie de pedido contraposto subjetivamente ampliativo. Acho que poderia incluir outra pessoa ladeando o réu no momento de exercer essa pretensão ou fazer com que o réu exerça essa pretensão na produção da prova contra o autor e mais alguém, né? Então, só essas ponderações, colocar mais uma pimentinha aí para o João concluir, tá bom? Sou eu diretamente, Thiago? Tem algum comentário? Muito interessante a discussão. Eu acho que as duas questões que foram propostas, tanto dos aspectos subjetivos quanto da própria extensão ou cabimento, enfim, aí de direito de defesa e recurso, que eu acho que, pelo menos, que pode se defender e que cabe recurso, acho que foi unânime, né, com premissas talvez diferentes aí de ser jurisdição contenciosa ou voluntária, mas todo mundo chegou aqui à conclusão de que não dá para ter processo sem defesa, sem recurso, porque senão produz a prova lá por mandado, não precisa nem intimar o cara para participar, manda produzir, pronto, pô. Aí não tem defesa, não tem recurso, ele que sofre as consequências, e naturalmente isso é
inadmissível e inconstitucional. Mas o objeto litigioso deste processo, que é o acesso a uma informação, me parece que quando a gente fala em direito à prova, às vezes ele tem o sentido de obtenção de uma determinada informação. E aqui eu queria usar a diferença entre provas pré-constituídas e provas constituídas, porque às vezes o meio de prova ele já existe, o que você quer é ter acesso ao meio de prova, e às vezes o que você quer é constituir o meio de prova. E isso direciona um pouco o conteúdo do contraditório. Por exemplo, eu quero ter acesso a um documento, a uma informação que tem poder da outra parte. Já existe esse meio de prova, eu quero acessá-la, né? Porque eu tenho direito a conhecer o conteúdo, porque está sendo retido indevidamente. Este é um tipo de contraditório e discussão que vai dizer respeito a pode ou não acessar o documento. E aqui, mesmo nessa hipótese, claro que existem situações de defesa material muito claras. Olha, esse documento é sigiloso. É o parecer que meu advogado fez em antecipação ao contencioso, né? Tem aí, se a gente usar a expressão anglo-americana, attorney-client privilege, mas privilégio de advogado, bem conhecido, estabelecido aí no Estatuto da Ordem, em tudo isso. Então, você tem uma discussão clara nas provas pré-constituídas aqui em relação. Nas provas pré-constituintes, você tem a discussão de se a prova deve ou não ser constituída também, se ela é não devida. E você tem um contraditório a influenciar o próprio conteúdo de formação da prova. Vou dar um exemplo. Eu quero produzir uma prova que consiste numa prova técnica, uma perícia em relação ao funcionamento de um determinado maquinário, porque isso é importante para saber o seu desempenho e a produção de energia, sei lá. Um exemplo como esse. A primeira discussão é saber se eu tenho ou não interesse, se eu vou poder ou não produzir essa prova. E a segunda é todo o contraditório referente ao modo de ser dessa perícia, não é? E isso precisa se desenvolver, claro, em contraditório. Isso é defesa, gente. Não tem como não ser. Isso é participação processual que vai delimitar. E essa participação é muito importante porque ninguém me diga que quer eu participe, quer eu não participe, o resultado final da prova vai ser o mesmo. Porque qualquer exercício de documentação de um fato é influenciado pelo esforço daqueles que trabalharam na documentação. É claro, vai mudar o conteúdo da prova. Vai mudar o próprio resultado final e a avaliação que alguém futuramente venha fazer ou não. Então, me parece que esse é um ponto importante em relação à extensão. Em relação aos polos, a premissa aí que se coloca, me parece que a gente tem que pensar que existem situações em que claramente nós temos uma posição adversarial entre as partes, então nós temos uma pretensão resistida, bem delineada. Eu quero acessar os documentos, a outra parte não me autoriza. Está muito claro a pretensão de acesso aos documentos, a resistência a isso, ou eu quero produzir a prova técnica lá na empresa e o dono da empresa não deixa, quer dizer, está resistindo ali, esse tipo de situação fica muito claro. Mas existem situações, inclusive quando a gente pensa em hipóteses de autocomposição, em que há convergência da produção das provas, e as partes podem ter interesse em documentar isso através de um procedimento jurisdicional, porque você tem um grau de contraditório estabelecido aqui que vai influenciar se isso for levado a contencioso. Quer dizer, caso se frustre aquela premissa, não é aquela causa de pedir até conjunto, olha, nós queremos construir uma solução consensual, mas para chegar a essa solução consensual a gente precisa estabelecer se houve culpa ou não, ou se foi caso fortuito ou não, a discussão aí qualquer em relação ao conhecimento de fatos, tudo isso vai ser relevante do ponto de vista participativo também. Então, eu acho que isso é uma premissa importante para a gente entender os polos, que, na verdade, pode haver o mesmo interesse em informação sobre um fato. Então, a oposição, às vezes, se dá sobre o meio de prova, mas não sobre a informação sobre o fato. Acho que essa é uma distinção importante para direcionar as posições subjetivas das partes. Bom, gente, essa era a tentativa aqui de conclusão. Uma conclusão aqui que tente alinhar, e acho que Adriano e Marcos partem da premissa de que esse é um procedimento de jurisdição voluntária, e pelo que eu pude apurar aqui, eu estou no outro grupo aí com o Gustavo, acho que talvez Tiago, e ele entendendo que é um procedimento de jurisdição contenciosa, não é? E desta premissa de como você enxerga o problema, muitas consequências vêm, inclusive nessa linha que estamos tratando.
Mas, embora eu veja que, no mais das vezes, é um procedimento de justiça contenciosa, a hipótese em que é procedimento de justiça voluntária, assim, basta pensar lá que o próprio 381 traz a boa e velha ação de justificação para o mero registro de um fato. Né? E nem por isso, e aqui voltando ao contencioso, ninguém nunca pensou que na ação de justificação não teria contraditória a participação de quem estava ali envolvido ou interessado na justificação. Quer dizer, se eu ouvir uma testemunha, eu não posso formular perguntas, porque isso é estabelecer contraditório. Né? Ou dizer que essa pessoa não tem nenhum conhecimento do fato e que, portanto, não deve ser ouvida, isso não é defesa? Claro que é. Não é à luz do objeto litigioso. O que não pode acontecer, não é possível construir uma compreensão sobre as ações probatórias autônomas, é se apegando à ideia do objeto litigioso no processo futuro e eventual, para querer aqui transpor e entender o fenômeno que está acontecendo. Mas eu também queria fazer uma observação final, que este contencioso futuro, eventual, não é, e antecipado, não é, que a dicção da lei estaria antecipando a fase instrutória, ele também não é irrelevante, porque ele vai entrar, pelo menos, na descrição ali da causa de pedido probatória para justificar, no mais das vezes, os fatos da vida, não é, que poderão estar presentes nesse contencioso futuro, eles também vão estar refletidos aqui. E o juiz exerce, sim, na ação probatória autônoma, um juízo de cognição sumária, mas sumária que vertical em relação a esses fatos, para poder saber se é possível ou não acolher uma pretensão probatória referente a isso, ou seja, uma certa aproximação ou a uma expressão que diz a uma certa soma desse conteúdo, está falando na hipótese de, olha, tentar uma composição negocial, é porque há um objeto de contencioso latente ali, não é, que existe. E isso é, em algum grau, um grau diminuto, discutido no âmbito da ação probatória autônoma. O que não há é formação de coisa julgada e aprofundamento dessa discussão. Mas o juiz precisa passar por aqui para deferir ou indeferir a prova. Não é? Mas era nessa linha que eu queria concluir, já estamos aí no nosso horário. Agradecer a todos vocês de novo. Eu gostei muito aqui da discussão, aprendi um bocado. Doutor Tiago. João, obrigado aí pelo arremate final, acho que fechou bem nossas discussões. Eu queria agradecer pela presença de todos os meus amigos que estão aqui, dos que já deixaram a discussão, e agradecer a todos vocês aí que têm acompanhado essas discussões. Peço que não deixem de mandar suas críticas, observações, que são sempre muito úteis para a gente. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente se vê de novo. Valeu.